Então, para a próxima aula eu faço mais alguns. Vamos continuar aqui. Vocês estão lembrados da última aula que a gente fez as comparações? A gente falou que um planeta era maior que o outro, uma montanha era mais alta que a outra. Vocês lembram disso? A gente falou, por exemplo, que Júpiter... Lembrou, Cris? A gente falou Jupiter is bigger than planet Earth. Mount Everest is higher than Mount Aconcagua. Então, só para a gente relembrar dessas comparações que a gente fez entre coisas, eu queria que vocês tentassem fazer frases. Vocês estão vendo que tem 3 colunas aqui, né? Tem a primeira coluna em azul, tem uma segunda coluna em amarelo, e uma ou a laranja, não sei, e uma terceira coluna em verde. Então vocês vão escolher uma palavra da primeira coluna, uma expressão da segunda coluna, que é uma comparação que a gente está fazendo, e depois uma palavra da terceira coluna. Então eu botei 3 exemplos aqui, ó. Aqui na direita. Estão vendo aqui na direita? Número 1, Brasil. Isso, então eu peguei aqui, ó. Brasil. The White House. White House. Yes. Yes. Vocês sabem o que é The White House? Isso. É onde fica o presidente dos Estados Unidos. Então, ali, ó, peguei o número 1, Brasil. Is, aqui eu botei is, are, né? Se for no singular, a gente vai usar is. E se tiver no plural, vai usar are. Então, nesse caso, Brasil is bigger than the White House. Concordam? Tá certo isso? O Brasil é maior que a Casa Branca. Sim, né? Sim. Depois o segundo. Trains. Então, train are slower than. E aqui, airplanes. Airplanes. Todo mundo entendeu o que são trains e airplanes? Tá? Cris, tá entendendo? Tem alguma dúvida? Isso. Então, trains are slower than airplanes. Tá? Eles são mais devagar, né? Mais lentos que os aviões. Isso. Perfeito. E o último, aqui o exemplo. Venezuela. Opa. United States. Yes. It's all good. Venezuela is more beautiful than the United States. What do you think? Concordam? Também. Acho que depende do lugar, né? Talvez não seja o país inteiro, mas a Venezuela também tem lugares muito bonitos, né? Ali no Caribe. É. Então, Venezuela is more beautiful than the United States. Então vamos lá, agora eu quero que vocês tentem fazer uma frase cada um. Quem quer começar? E aí eu escrevo a frase aqui, ó. 4. Prince, quer começar? Vai lá.
Oi. Pode? Pode. Sim, sim. Pode. Qual palavra que você pensou? Haiti. Haiti. É, em inglês pronuncia Haiti. My house. Haiti is more beautiful than my house. Perfect. Perfect. That's a perfect sentence. Okay, good job. Krisnor. Quer tentar uma? Yes, go ahead. Africa is hotter than Rio de Janeiro. Perfect. Perfect. Vamos tentar mais uma cada um? Prince. Number 6. No? Okay. Venezuela is bigger than Salvador. Perfect. Perfect. And number 7. Krisnor. Krisnor? Yes, hello. Than a dog. A turtle is slower than a dog. Yes, yes, that's a great sentence. That's perfect. Então, vamos dar uma olhada nessa coluna do meio, só para ver se vocês entenderam todos esses aqui. Se vocês não souberem algum deles, vocês me falam, tá? Então, eu vou falar, vocês repetem depois de mim. Pode ser? Number 1. Is hotter than. Okay. Number 2. Is colder than. Yes. Colder. Okay? Colder. Perfect. Number 3. Is bigger than. Yes, great. Number 4. Is smaller than. Yes, repeat this. Smaller. Yes. Então vocês estão vendo aqui que eu estou pondo um contrário do outro, né? Hotter, colder. Quente, frio. Bigger, smaller. Maior, menor. Tá bom?
Number 5 is faster than. Yes, faster. Okay. Number 6 is slower than. Great. Number 7 is cleaner than. Cleaner, vocês sabem o que significa? Cleaner? Yes, perfect. É o contrário do número 8. Number 8 is more polluted than. Não ouvi você, Chris. Aliás, eu não ouvi o Prince, eu ouvi o Chris só. Perfect. Number 9 is more beautiful than. Yes, that's easy. Number 10 is uglier than. Yes, repeat. Uglier. Uglier, tá? Uglier é o contrário de more beautiful. Né? More beautiful, mais bonito. Uglier, mais feio. 11 is more dangerous than. Perfect. 12 is safer than. Yes, repeat. Safer. Tá? Vocês entendem essas duas palavras? Dangerous e safe? Vocês entendem essas palavras? Uma é o contrário da outra. Vocês sabem que... Isso. Yes, perfect. Dangerous, perigoso. Safe. Qual que é o contrário de perigoso em português? Vocês sabem? Ó, perigoso. Não, é isso aqui, ó. Seguro. Seguro. Perigoso, seguro. Tá bom? Number 13 is more popular than. Yes, popular, ok? Popular. Popular. É a mesma, a palavra significa a mesma coisa aqui em português, só que pronuncia diferente, só, tá? Popular. E o último, number 14, is more comfortable than. Perfect. Perfect. Pode falar. Comfortable. Coffee table? Ó, eu vou escrever aqui, ó. Parece que você tá falando isso aqui, ó. Coffee table. O que? Mesa de café. É diferente de comfortable. Ó. Tenta falar um pouco mais o M, tá? Comfortable. Tá? Tenta... É o Chris, né, que tá perguntando? Chris, tenta falar com o M mais pronunciado, ó. Comfortable. Tenta... Isso. Porque senão parece que você tá falando sem o M, ó. Parece que você tava falando assim, ó. Comfortable. Comfortable, tá? Então tem o M aqui, ó. Comfortable. Tá bom?
É ok. Precisa tomar cuidado para não falar, tá errado, por exemplo, falar comfortable. Comfortable tá errado. O certo é comfortable com a ênfase no con, né? Comfortable. Tá bom, gente? Então vamos lá, podemos. Ah, agora uma coisa que eu tinha deixado para vocês pensarem. Oi, pode. The opposite. Deixa eu pensar se tem uma única palavra para isso. It's uncomfortable. Yes. Uncomfortable. E aí você vai falar com a ênfase na pronúncia vai ser no uncomfortable. Yes. Ok? E aí eu tinha deixado uma coisa para vocês pensarem na aula passada, que é o seguinte, ó. Por que em alguns casos a gente coloca o por exemplo, hot, hotter, cold, colder, big, bigger, small, smaller. E por que em outras palavras a gente fala more than? Por exemplo, com polluted, eu não falo polluteder, eu falo more polluted than. Com beautiful, eu não falo beautifuler, eu falo more beautiful than. Com dangerous, a mesma coisa, ó. More dangerous than. Por que vocês acham... o comfortable também, né? O more comfortable than. Por que vocês acham que em alguns casos eu coloco o ER e em outros casos eu coloco more? Pode falar. Então, mas aí... E se eu falasse assim, ó? Vou escrever aqui, ó. São Paulo is more big than Salvador. Eu poderia falar isso? Você acha que tá certo? More big está errado. Do mesma forma que se eu falar, por exemplo, Africa is more hot than Argentina. Isso aqui também está errado. Quando é big, eu tenho que falar bigger. E quando é hot, eu tenho que falar hotter. E da mesma forma, se eu falar Africa is beautifuler than São Paulo, isso também está errado. Porque com beautiful, como que eu falo? Africa is... Então, Cris, o que você acha? Você ia falar alguma coisa. O que você acha? Qual que é a diferença? Yes. É quase isso, só que não são consoantes, são sílabas, tá? As palavras que... Isso. Ok. Ok. Eu entendi.
Então, ó, as palavras que tem só uma sílaba, você coloca o ER. Por exemplo, hot. Hot só tem uma sílaba, ó. Hot. Cold. Big. Small. Fast. Slow. Clean. Todos só tem uma sílaba. Tá? Agora, quando tem mais sílabas, quando são palavras maiores, por exemplo, polluted, beautiful, dangerous, comfortable, popular, são palavras maiores, né? Quando são palavras maiores, você usa more. Então, vou deixar aqui, ó, no... Opa, deixa eu apagar. Nesse próximo slide aqui, então eu deixei a regrinha, ó. Eu separei em short words, em vermelho aqui, tá? Ó. Short words e long words. Daqui a pouquinho vai acabar os 40 minutos da reunião aqui. Se a gente cair, aí eu mando um novo link lá no grupo do WhatsApp, tá bom, gente? E a gente continua. Então, mas eu vou continuar falando aqui até cair. Falta 1 minuto. Então eu separei em short words, palavras curtas, pequenas, e long words, palavras longas. E as 3 formas, ó, afirmativa, pergunta e negativa. Então, por exemplo, com palavras curtas na afirmativa, Brazil is bigger than Argentina. Se eu fosse fazer uma pergunta, seria Is Brazil bigger than China? Por exemplo. E a negativa, No. Yes, perfect. Entenderam a pergunta e a resposta? Então agora, long words. Palavras compridas, aquelas que em vez de usar o ER, eu vou usar more, than. Afirmativa. Brazil is more beautiful than Argentina. Pergunta. Is Brazil more beautiful than... Cris, voltou? Prince tá conectando o áudio. Deixa eu só aguardar aqui terminar do Prince entrar. Conectou. Ok, todo mundo aí? Então vamos lá. Então com palavras mais longas. Na afirmativa, de novo, tá? Vou repetir a segunda parte aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Aqui. Long words. Afirmativa. Brazil is more beautiful than Argentina. Pergunta. Is Brazil more beautiful than Peru? E a negativa. No. Brazil isn't more beautiful than Peru. Então, com a palavra longa, eu vou usar more e o adjetivo. Com a palavra curta, eu vou usar o adjetivo com o ER no final. Certo? Alguma dúvida disso daqui? Acho que não, né? Não. Então, Prince, tudo tranquilo? Está com o microfone fechado, Prince. Não sei se você está falando, mas
Imaginei. Achei que você estivesse falando. Tudo bem? Então tá bom. Aqui na segunda coluna aqui do lado, eu coloquei uma outra coisa que a gente tinha visto rapidinho na aula passada, que aí sim era para falar do que o Prince estava dizendo ali, quando alguma coisa é o maior de todos, né? Quando é o mais de todos, quando não é só uma comparação. Que é a mesma coisa que a regra da comparação. Só que na comparação a gente usa o ER ou more than. Quando é no superlativo, para falar do que é o mais de todos, em vez do ER, a gente usa o est. E em vez do more than, a gente usa the most. Tá? De resto fica igual. Então, por exemplo, a afirmativa aqui, ó. Brazil is the biggest country in South America. Então eu não estou mais comparando o Brasil com outro país, eu estou falando que ele é o maior de todos, né? Uma pergunta, como que eu faria? Is Brazil the biggest country in the world? No. Aí é negativa, né? Pode falar, Cris. Começou, termina. Yes. Yes, começou. Russia. Yes. Yes, perfect. Yes, Russia. I think number 1 is Russia. Number 2 is China. Canada. Okay. Yes, thank you. Canada number 2, China number 3. Brazil. Number 6, Australia, maybe? Oh, really? Não sabia não. Então vamos lá, ó. E com palavras mais longas. Affirmative. Quer ler pra mim aqui, Krisner? O primeiro? Affirmative. Yes, of course. Pergunta, Prince. Como que fica a pergunta? Lê pra mim aqui. Country. Ok? Country. Okay. In your opinion, what is the most beautiful country in the world? A pergunta para os dois. In your opinion. Vou até escrever aqui embaixo. In your opinion, what is the most beautiful country in the world? Wow. Dubai. That's a peculiar selection. Okay. How about you, Prince? In your opinion, what's the most beautiful country in the world? But the most beautiful. Oh, aliás, eu escrevi errado aqui, né? Deixa eu... Opinion. Dubai is the most beautiful. É isso que você falou, né, Chris? Dubai is the most beautiful country in the world. Isso. E agora, e para você, Prince? What is the most beautiful country in the world?
É. Which one? Ah, é assim que escreve? Eu não sei como escreve. Tem um U aqui? Ou assim? Assim, Bordeaux. Então, olha como eu vou fazer aqui, ó. Prince believes Bordeaux is the most beautiful. Só que aqui eu não posso falar country, né? Como que eu vou falar? Is the most beautiful. But Bordeaux is a city, right? Não é um país, né? Então aqui em vez de country eu vou por city, ó. Prince believes Bordeaux is the most beautiful city in the world. Vocês estão conseguindo ver aí o que eu estou escrevendo? É. Eu acho que não, viu, Cris? Porque. Ah, sim. Grande produtora de vinhos, né? Em que região da França que fica Bordeaux, Prince? É sudoeste? É isso? É perto da Espanha? Perto do País Basco? Tá. Ah. Vai ficar no Brasil. É, legal. Really? Quais países você conhece, Prince? Ah, sim. Ah, esse eu não conheço. E você achou a França mais bonita do que o Caribe, Prince? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
Bom, vamos continuar, gente. Agora eu tenho alguns exercícios aqui para vocês. Ó, primeira coisa. Dá uma olhada nessa imagem aí, estão conseguindo ver? Vocês acham que isso aí fica onde? No Caribe? No Oceano Atlântico? Onde será que fica isso daí? Pacífico. Fica no Polo Sul ou no Polo Norte? Como que dá para saber facilmente a diferença entre Polo Sul e Polo Norte? North Pole and South Pole. Então você tem, ó... Cadê? Você tem aqui o planeta Terra. Aqui é North Pole. E aqui é South Pole. Né? Aqui fica... Deixa eu ver como que eu... Antártica. Que é mais ou menos aqui, assim, né? E aqui tem o que? A Rússia, a Europa. So I'm gonna put here Russia, Greenland, e Europe. Vocês sabem como que faz para saber se você está falando do North Pole ou do South Pole? É muito fácil. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Antártica. Estão vendo essa palavra? Essa palavra é o seguinte. Ela é isso aqui, ó. Antártica. É uma palavra que tem duas partes. Esse an vem do grego e é a negação. Antártico quer dizer que é a negação de Tártica. E Tártica é urso. Ou seja, Antártica quer dizer não urso. Entenderam? Por quê? O que tem na Antártica? Que animal que vive na Antártica? É uma ave. Penguin. Na Antártica não tem urso. Antártica quer dizer não urso. Lá você encontra penguin. Então, se na imagem tem um urso, onde que ele está? North Pole ou South Pole? North Pole. Tá aqui, ó. Certo? Então tá, ó. O que tá falando aqui, ó? Describe this image by putting the words in the correct order. Então eu coloquei 6 frases aqui que servem para descrever o que está acontecendo nessa imagem.
E para a gente saber o que está acontecendo, a gente precisa colocar essas palavras na ordem certa. Vocês conseguem ver as palavras aí? Dá para ver? Então eu vou dar 5 minutos para vocês tentarem colocar essas palavras na ordem certa, pode ser? Então, se vocês tiverem um caderno, uma caneta aí, aproveita para escrever, ou então guardar de memória vai ser mais difícil. É melhor se vocês conseguirem escrever. Tá bom? 5 minutos e aí a gente já corrige. Se tiverem alguma dúvida, tô por aqui enquanto isso. Vou pôr uma música enquanto vocês pensam.
Deu tempo ou precisam de mais um pouquinho de tempo? Chris, tá pronto? Prince, pronto? Vamos lá, vamos lá. Então vamos começar com você, Chris. Number 1, o que você colocou? Bears. Bears. É engraçado porque é quase a mesma palavra que beer, que é cerveja, né? Só que beer escreve assim, ó. Beer é com 2 Es. Então, beer e bear. Tá? Vai lá. Polar bears. Yes. Excellent. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui a fonte. Polar bears live in the Arctic Circle. O seu deu isso também, Prince? Ou deu alguma coisa diferente? Ok? Ok. Entenderam o que é Polar Bears aqui? Acho que tá fácil, né? Conhecem esse animal? Bear? Polar Bear é esse bichinho simpático aqui, né? Live in the Arctic Circle. Ok, number 2. Prince. O que deu o seu? Essa é difícil, hein? Vai lá. Vai lá, vamos ver se deu certo. Pode falar. Não, não. Ó, vou te ajudar com o começo. Ó. Começa com the ice. Você sabe o que é esse verbo aqui? Melting. Conhece esse verbo? Isso, perfeito. Tem até aquele sanduíche do McDonald's, né? O Cheddar McMelt. É o que vem o cheddar derretido, né? Melt é derreter. Agora faltou alguma coisa no meio aqui, ó. Antes de um verbo com ing, is melting. Perfect. In the past. Então olha que interessante aqui, ó. A gente fez uma comparação também, né? Ó, tem o faster. Deixa eu ver. The ice is melting faster than in the past. Que palavra que você acha que falta, Chris? Ah! Uhum. Então, é que olha que interessante, né? Como eu usei esse verbo aqui no ing, ó,
Vocês lembram no semestre passado a professora Cláudia falou desses verbos aqui com ing, que eles querem dizer alguma coisa que está acontecendo. E se está acontecendo hoje. Por isso, quando eu falo assim, ó, the ice is melting, é a mesma coisa que eu falar isso daqui, ó. The ice is melting today. Ou então, today, ficaria, acho que mais bonito dizer assim, today, the ice is melting faster than in the past. Aí sim, ficou uma comparação, né? O que eu tô comparando? Isso. Exatamente. Eu tô comparando today com in the past. Né? Só que eu não preciso colocar esse today, tá? Como eu tô falando aqui esse verbo com o ing, já fica entendido que eu tô falando de hoje. Tá bom? Então é uma outra forma da gente usar o comparativo também, que é bastante comum essa forma, tá bom? Então, the ice is melting faster than in the past. Deu para entender o que quer dizer? Né? Por que isso está acontecendo? Vocês sabem? Sim. Como que você fala isso em inglês, então? Se você for falar com today e in the past, como que você fala que hoje a temperatura é mais quente que era no passado? Pode falar, tá certo. Today, the... temperature. É. Você poderia falar, mas você poderia falar também the world, né? Perfect. In the past. In the past. Chris, você tinha feito. Tá, perfeito, Prince, certinho. Pode falar, Chris. Ah, aqui no lugar de world, você tá falando? Poderia ser. Assim, né? Desse jeito aqui, né? The weather. Estaria perfeito. Weather quer dizer o clima, né? De uma maneira geral. The weather is hotter than in the past. Eu poderia falar que o mundo está mais quente que no passado, a temperatura está mais quente que no passado. Então, the temperature, the world, the weather. Certo? Número 3. Chris. Perfect. Ah, saiu de uma vez só dessa aí, hein? Muito bom. Certinho. Prince, conseguiu fazer esse aí? Deu certinho também? Global warming. Global warming is responsible for the greenhouse effect. Vocês entendem essas duas expressões aqui? Elas são bem importantes quando a gente fala do clima hoje em dia. E tem grande chance de cair nos vestibulares também. Global warming e greenhouse effect. Essa aqui, greenhouse effect, a gente falou na aula passada, né? Então, global warming é o aquecimento global, né? E greenhouse effect, vocês lembram o que é?
Como que fala isso em português, você lembra? Efeito. É quando os gases vão se acumulando na atmosfera da Terra e a Terra começa a esquentar. Como que chama isso? Efeito. Não? Efeito estufa. Em português isso aí chama efeito estufa. É quando os gases começam a acumular em volta da Terra e a Terra vai esquentando. Tá? Então tem um problema nessa frase aqui, Cris. A frase está perfeita, mas o sentido dela não tá exatamente correto. Porque não é o aquecimento global que é responsável pelo efeito estufa. É o contrário, né? É o efeito estufa que é responsável pelo aquecimento global. Então a frase está perfeita, tá? Em inglês ela está perfeita. Mas a professora de biologia me mataria se ela visse isso daqui. Então eu vou colocar aqui na ordem certa também. The green. Professora de química, de biologia, the greenhouse effect is responsible for global warming. Ah, tá. Tá. Esse quando entra na voz passiva, às vezes complica um pouco a ordem das coisas, né? Por exemplo, eu poderia escrever isso de outra assim, ó, com outras palavras. Global warming is caused by the greenhouse effect. Aí fica certo. Tá bom? Vamos lá, os três últimos aqui para gente terminar. Agora é eu perdi. Quem que é agora? É Prince? É o Prince, né? É. Perfect. Perfect. Isso aí tá certinha. Entenderam? Alguma dúvida? Sem dúvidas, né? Number 5. Mais uma comparação. Chris. Diam... Yes. Perfeito. Perfeito. Prince, concorda? Certinho? E o último, número 6. É o Prince. Pode falar, Prince. Vai lá. Pegou uma difícil aí também. Uhum. Certo?
ago. Perfect. É de novo uma comparação de tempo, né? Igual a gente tinha feito na número 2. Entenderam a comparação do tempo? É a mesma coisa que eu falar Today, the Arctic Circle is hotter than 10 years ago. Mas eu não preciso falar o today, né? Porque a gente já está conversando, a gente já sabe do que a gente está falando. Então, the Arctic Circle is hotter than 10 years ago. Ficou claro isso aí? Para a gente acabar, dá tempo de fazer um exercício? Com texto pequeno ou vocês estão cansados? Vocês que sabem, tem só vocês dois aqui. Se estiver cansado, tudo bem, eu posso deixar para vocês tentarem fazer sozinhos depois. Vamos. Cris, pode ser? Então vamos. Pergunta. Bom, tem um texto aqui. Eu vou ler o texto, tentem ler junto comigo, tá? Porque aí vocês vão prestando atenção na pronúncia das palavras. O texto chama Nature's Cradle. Female polar bears dig large dens in the snow where they will spend the winter and give birth. Cubs are born in December or January and are blind, hairless, Prince? Oi. É só esperar o Chris conectar, a gente já continua lendo. Chris, chegou? Ó, eu vou continuar lendo daqui onde eu marquei, ó. Cubs, tá? Aqui onde tá em vermelho. Cubs are born in December or January and are blind, hairless and no bigger than a mouse. The cubs grow fast from the rich milk provided by their mother. The cubs remain with their mother for about 2.5 years. Do que tá falando esse texto aí? Do que vocês acham que tá falando? De maneira geral. Uhum. Certo, certo, isso mesmo. Da relação do urso polar com os filhotes dele, né? Qual que é a palavra que eles usam para falar dos filhotes dos ursos? É uma palavra que aparece acho que 3 vezes aí no texto. Qual que é? Cubs. Isso mesmo. Então o urso, quando ele é adulto, chama bear. O urso, quando é filhote, chama cub. Certo? Tem até um time de beisebol, se não me engano, nos Estados Unidos,
que chama Cubs. Chicago Cubs, acho. Não lembro agora. Mas é por causa dos filhotes de urso. Então vamos lá. Vamos para as perguntas. A primeira, a gente já falou, né? O assunto principal do texto é a relação do urso com os seus filhotes. Número 2. Encontre 2 adjetivos no texto e me fala a quem eles se referem. Querem pensar um pouco ou posso já chamar para vocês me falarem? Quem quiser já falar, pode falar. Se quiser falar primeiro o adjetivo e depois a gente vê a quem eles se referem, também pode ser. Então, a pergunta número 1 a gente já respondeu. Número 2. 2 adjetivos, vai. Quem me fala um? Large. Certo? Mais um. Big. Ah, tá aqui. Bigger. Então, ó, outros adjetivos poderiam ser... Deixa eu ver, a gente pegou o large aqui, né? Ó, blind, hairless. Aí o bigger que a gente falou. Fast, rich. Tudo isso aqui é adjetivo, ó. Tá bom? Então, a que se refere esses adjetivos? Primeiro, large. Large está se referindo a qual palavra? O que é large no texto? São large o quê? Só ver onde está a palavra. Female polar bears dig large dens. Então, ó, o large está relacionado a dens. Vocês sabem o que é essa palavra aqui? Vocês sabem o que significa dig? Isso aqui é um verbo, ó, dig. Vocês sabem o que significa isso? Se você souber o que é dig, você consegue saber o que é den. Dig quer dizer cavar. Cavar. Cavar, com a pá. Fazer um buraco. Cavar. Então, o que as ursas fêmeas fazem? Elas cavam grandes buraco. Isso, é. É uma espécie de buraco. Uma caverna, um buraco, alguma coisa assim, tá? Então, o large se refere a den. E o bigger? Ele está se referindo a quem? Quem que é bigger?
Hum, o mouse está na comparação, mas não é o mouse que é bigger. É alguma coisa que é bigger than a mouse. Qual que é essa coisa? Que na verdade diz que é no bigger than a mouse. Quer dizer, não é maior do que um mouse. É. Qual que é essa coisa que não é maior que um mouse? Isso. 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 Perfeito. Quando o filhote do urso nasce, ó, ele é blind, né? Sabem o que é blind? They can't see, né? Eles não enxergam, tá? Eles são cegos, blind. Eles não têm pelos. Oi, pode falar. Isso, menor. Isso. É. Que um cachorro não, menor que um rato. Eles nascem bem pequenos mesmo. É, é. Maior. É maior, ó, gente. Cuidado com o português. Em espanhol você pode falar más pequeño e más grande. Em português você não pode. Em português você tem que falar maior e menor. Tá bom? Nada, imagina. Então tá certo, ó. Então dois adjetivos e a quem eles se referem. Esse segundo aí foi difícil, porque a palavra tá bem longe, né? O Cubs tá lá no começo da frase e o bigger tá lá no final. Mas ele ainda tá falando do Cubs. Número 3. O 3 é fácil porque a gente acabou de fazer já, né? Encontre uma comparação no texto. Então o 3 eu vou pôr o que a gente acabou de falar. Cubs are no bigger than a mouse. Number 4. Durante quanto tempo os filhotes ficam com a mãe? O que vocês acham? Quanto tempo a mãe fica cuidando dos filhotes? Yes. Então, 2.5 years. Tá? Isso daqui, ó. Isso daqui você lê desse jeito aqui, ó. 2.5 years. Tem até uma série de TV, né, que chama 2.5 Men. Não sei se vocês já ouviram falar dessa série. 2.5 Men. É o mesmo 2 homens e meio. 2.5 Men. E number 5. Cite uma característica do leite de urso. O que vocês acham? Também. Vocês dois aceitaram. Eu não tinha pensado nisso, Prince, mas tá certinho. O Krisnor falou rich, né? Então, uma característica, eu posso dizer que ele é rich, que ele é rico. Mas uma outra característica é que é isso que está escrito no começo. Cubs grow fast from the rich milk. Também é uma característica, que o filhote cresce rápido tomando o leite. Porque é um leite rico. Certo? Agora esse próximo aqui tá ficando tarde. Já eu vou deixar para vocês
fazerem em casa e me mandarem por WhatsApp depois, pode ser? As respostas? Mesma coisa que a gente acabou de fazer. Ó, tem um texto. O título do texto é Global Warming. Então, só pelo título já dá para ter uma ideia, né, do que a gente vai falar. E eu coloquei 4 perguntas. Primeiro, qual o assunto principal do texto? Vocês podem responder em português ou em inglês, tá? Segundo, encontre 2 verbos no passado e 2 verbos no presente. Então lembra, no semestre passado a gente falou bastante, né, dos verbos, como que fica no passado. Vocês lembram qual que era uma característica dos verbos no passado? Eles terminam quase todos do mesmo jeito, né? Se eles forem regulares. Terminam com o ed. Lembram disso? Número 3. Encontre um comparativo e um superlativo no texto. Então, o comparativo ou é ou é more than. E se for o superlativo,ust ou the most. Tá? Então, procura lá no texto, tenta encontrar e aí escreve qual que é a fase que ele está. Número 4. Quais gases causam preocupações entre os cientistas? Então a gente fala em gases de algum tipo. Gases que causam alguma coisa. Como se chama o grupo destes gases em inglês? Isso daí tá lá no texto, tá bom? Vocês vão achar isso lá no texto. E qual o impacto desses gases no clima do planeta? Tudo bem, gente? Dá pra gente fazer isso pra daqui uma semana, daqui 15 dias, e aí vocês me mandam por WhatsApp a resposta pra gente corrigir. Pode ser? Eu vou cobrar, hein? Porque tem só vocês dois aqui, eu sei exatamente quem que tava aqui, eu vou cobrar vocês durante essa semana pra ver quem que vai fazer. É rapidinho. Em 10 minutos vocês fazem isso, mas é bom que vocês já ficam lembrando do... Aproveita pra estudar. Beleza? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Quer comentar? Tudo claro? Cris também? Sim. Então tá bom. Então estão com sono já, né? Tá com voz de cansado já. Então vai lá, vamos jantar se vocês não jantaram ainda. E aproveitar o resto da noite para descansar. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem qualquer dúvida, eu vou deixar essa apresentação lá no Classroom, assim como com esse exercício. E qualquer coisa vocês me mandam por WhatsApp, tá bom? Tá certo. Obrigado a vocês. And see you next time. Boa noite. Bom descanso para vocês também. Tchau, tchau, gente. All right. Good night.